Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia. Sim, a sua semana. Feliz segunda-feira para você e os seus. Com muito favor, com todo o favor que você precisa. Favor é tudo. Favor é a chave. Favor. Um dia de favor pode definir anos de espera. Favor. E como que nós atraímos o favor de Deus? Dando ouvidos a Ele. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Senhor está falando? Onde é para eu ficar? O que Ele espera que eu faça? O que Ele me mandou fazer? Quando eu dou ouvidos a Deus e obedeço, Ele vai me honrar. Deus não tem como derramar favor na minha vida se eu estiver desalinhada no lugar errado. Então, Ele me coloca num lugar, Ele me planta, Ele manda que eu fique. Por quê? Às vezes não parece fazer sentido. De forma natural, parece loucura. Mas eu tenho que aprender a confiar na palavra do Senhor. Porque a palavra dele não volta vazia e se eu dou crédito, é quando eu atraio poder para a minha vida, favor para a minha vida. Deus é um Deus provedor. Definitivamente, não é a sua competência, não que você não tenha que aprender e crescer, mas entender que não é pela força do braço. Não é. É andando por fé. Definitivamente, você tem que entender que Deus, Ele usou um velho com uma senhora estéril. Ele esperou esse velho ficar impotente para poder levantar o quê? Uma nação. Deus mandou o pão do céu, o pão dos poderosos, o pão dos anjos para o seu povo no deserto. Deus fez água sair da rocha. Então, esse negócio de buscar uma facilidade, dar uma ajudinha para Deus, é uma estupidez. O justo viverá pela fé. Então, Deus provê no deserto, Deus provê, Ele usa corvos. Lembra dos corvos? Que levavam pão e carne para o Elias 2 vezes por dia. Ele usa uma viúva com um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele usa um pouquinho de azeite quando ele é colocado, a fé é colocada ali e você começa a se mover em fé, aquilo é multiplicado. Então, nunca para o Senhor é pouco, deserto, nada disso, crise, foi problema para ele. O problema sempre foi um só. A incredulidade, a desobediência. É sempre este é o problema. Está aqui o problema. Quando você é incrédulo ao que ele está falando, ao que ele está dizendo. Porque ele responde fé, isso a gente já sabe.
Então, olha, Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Ele ficou no lugar da crise. Ele estava pronto para fazer o que todo mundo estava fazendo, o que o pai dele fez. E aí veio uma palavra, fica. Não guarda a semente, planta a semente. E eu vou abençoar você. Simples assim. Você fica e planta. E eu vou abençoar. Se ele tivesse ficado com um olhar natural, ele teria questionado, temido e feito o contrário. Não faz sentido. A crise está aqui. A terra está seca. Eu vou perder a semente. Isso não faz sentido. Mas ele não racionalizou. Ele não olhou de forma natural. E ele não seguiu o rumo da maioria. Ele não fez o que a maioria estava fazendo. Ele ficou. Ele causou incômodo, inveja nos moradores da terra. Por quê? Porque aquilo era um negócio assim sobrenatural. Como que numa crise tão severa, animais estão morrendo, pessoas, está todo mundo fugindo, ele fica no lugar que estava todo mundo indo embora, ele tem a coragem de jogar a semente no solo seco. Crise. Fala aqui de seca, céu cerrado. Mas na vida dele, não. De forma inexplicável. Ele foi cavando poços, ele tinha água, ele desentulhou os poços que os filisteus, por inveja, entulharam do pai dele. Ele foi lá e desentulhou. E olha que coisa maravilhosa, a água voltou a fluir. Porque na vida do justo é assim, quando eu obedeço, quando eu fico onde ele mandou eu ficar, quando eu faço o que ele mandou eu fazer, ele abençoa. Eu vejo gente, sabe, apresentando tantas coisas, não, porque eu preciso disso, que eu preciso daquilo. O que o José tinha quando chegou no Egito? O que ele tinha? Gente, ele era um escravo. E ele levou aquele homem, o dono dele, o Potifar, a enriquecer. Porque Deus estava com ele. Tudo que você tem que fazer é o Senhor ser com você. Não é o que você tem ou não tem, é a fé que atrai favor. E o inexplicável acontece. Ou você vai entender isso, ou você vai ficar aí dando murros em ponta de faca. Sempre tentando mais alguma coisa. E eu preciso disso, eu preciso daquilo. Gente, lembra do Abraão que venceu um rei que vinha prevalecendo há muitos anos, que tinha acabado de vencer 5 reis com seus exércitos. E ele era um senhor. Pega os servos nascidos na sua casa, treinados, e vai para uma guerra. Aquilo era humanamente, qualquer um ia dizer, enlouqueceu?
Ninguém vence esse cara. Escuta, deixa eu te falar, ele acabou de capturar e derrotar e capturar 5 reis com seus exércitos. Você está entendendo? O que te leva a acreditar que você, meu senhor, sou um idoso, com 300 servos, você vai vencer um rei desse? Então você está vendo? E ele venceu. E ele libertou todo aquele povo e recuperou tudo. E foi abençoado. E disse não para a proposta do rei de Sodoma. Deus não mudou. Deus não mudou. É isso que você tem que entender. É obediência. E fé é obediência. Fé é poder. A prova da minha fé é obedecer. Eu fico, eu planto, eu faço o que ele mandou fazer. Confiando no que ele falou. Faz assim que eu vou te abençoar. E não abençoou? Foi o ano da vida dele. Gente, o Isaac foi... Aqui você vê uma prova de fé, uma coragem. Porque ou ele ia ter a maior falência da vida dele, o pouco, ele ia falir ou ele ia explodir. Ele creu na palavra e ele explodiu. Na crise foi quando ele mais prosperou. Foi na crise que ele enriqueceu e continuou enriquecendo. Foi na crise que ele cavou poços, encontrou água. Foi na crise, num período de crise severa, de escassez, que ele enriqueceu, pelo amor de Jesus. Ou você vai entender isso, ou você vai ver a vida passar e você nunca experimentar a glória de Deus, porque o seu olhar ainda é natural. Não, as circunstâncias não precisam ser perfeitas, tranquilas. Planta de manhã e à tarde. Lança o teu pão sobre as águas. Tenha coragem de ouvir a Deus e obedecê-lo. É o que Deus está falando com você. Quando você age a fé na palavra de Deus, você atrai favor e o sobrenatural acontece. Não é o que você tem ou não tem, se o período é bom ou não é, se o governo é bom ou não é. É a fé na palavra de Deus. Deus te ama. Você já disse isso hoje. Precisa. Deus ama você, você é filho, é amado, foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Recebeu poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para governar e dominar. Olha aqui, ó. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Porque o inimigo não tem poder sobre o povo de Deus, a não ser que o Senhor permite. Quando que ele permite? Quando é feito isso aqui, ó. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quando você faz o que o Senhor reprova, e quando é que a gente faz o que o Senhor reprova? Quando nós duvidamos dele. É quando nós atraímos para a nossa vida um peso que poderia ter sido evitado se tivéssemos dado ouvidos a ele. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, agora ele se une com gente ainda pior. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou as cidades das palmeiras, que era Jericó. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. 18 anos. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor. Está aqui a saída.
é se humilhar, é se arrepender, é correr para Deus, que lhes deu um libertador chamado Eude, um improvável. Homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Na coxa direita. Porque se ele é destro, ele tinha amarrado na coxa esquerda. Então, quando ele foi revistado, eles contavam o quê? Que ele era um destro. Olha a arma secreta do Senhor. Você está vendo? É o que eu estou te falando. Tudo que nós... O que nós temos que fazer? O que você tem que fazer? Se colocar à disposição de Deus. Com tanta gente, Deus escolhe o improvável do improvável. É isso que ele faz para ficar evidente que é ele. Alguém que foi subestimado. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu calado, quer dizer, só com a cabeça, e todos os auxiliares saíram de sua presença. Ele vai, entrega o tributo, aí ele volta, vê aqueles ídolos em Gilgal, o lugar da aliança. Aquilo ele é tomado por uma coragem. Peraí, eu não estou aqui de enfeite, não. Eu vou resolver isso aqui. Ele volta. Você vê que o rei ficou sozinho com ele. Parece que ninguém olhava para Eude como um perigo. Mas era um homem de fé. Um homem corajoso que voltou sozinho. Mas eu não vou mais deixar as coisas do jeito que estão. Hoje eu derroto o poder do inimigo sobre nós. Eude se aproximou do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tem uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu do pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar. E como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Siga-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas. Todos eles eram fortes e vigorosos, como está na Almeida, corpulentos, sabe? Gente assim forte, que intimidava mesmo. Homens fortes e vigorosos, nenhum só homem escapou. E era porque eles tinham mais força, eram mais capazes? Não. Porque Deus estava naquilo. Porque alguém se levantou a despeito de tudo, de capacidade, de condições, apenas creu. Creu e fez a parte que lhe cabia. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra
e a terra teve paz durante 80 anos. O Eude, o improvável canhoto, atraiu uma vitória, uma paz. Procura quem que atraiu tanto tempo de paz assim para a nação? E foi usando aquele que foi subestimado, que parecia não ser perigoso, né? Não assustava ninguém. Mas ali estava um homem de fé, indignado com aquela situação. E ele se levantou e deixou Deus usá-lo. E foi com uma fé corajosa. E derrotou o inimigo, impactou pessoas e atraiu para a nação 80 anos de paz. Olha o feito desse homem. Por favor, tudo que nós temos que fazer é nos levantar, olhando para Deus, crendo, dependendo dele. Talvez o que está diante de você é grande, é forte, é maior, é assustador. E você, parece que você não é a pessoa mais qualificada. Claramente Eude, de forma natural, não era a pessoa qualificada. Mas ele estava disponível para Deus, ele cria, ele se colocou à disposição de Deus. Ele não se intimidou. E Deus pôde usá-lo para trazer uma libertação que atraiu paz por 80 anos. Foram 18 anos de opressão, pois quando Eude se levantou e deixou Deus guiá-lo, ele atraiu 80 anos de paz. Você está vendo? Olha o feito desse homem. Escuta. Tudo que nós temos que fazer é crer e nos levantar. E nós podemos realizar nas mãos de Deus, guiados por Deus, feitos inacreditáveis. Feitos inacreditáveis. Deus está aqui falando com você do começo ao fim. Ele quer fazer algo fora do comum, sobrenatural na sua vida. Mas você vai ter que se levantar, dar ouvidos a ele, crer e dar passos de fé, como Isaac deu, como Eude deu. Não é o que você tem ou não tem, as circunstâncias, se são favoráveis, se está mais fácil, mais difícil, não importa para Deus. Para Deus, o que importa é a fé e um coração aberto aos propósitos dele. Isaac estava aberto ao propósito de Deus. Eude estava aberto ao propósito de Deus. Eles se colocaram nas mãos de Deus, à disposição de Deus. Eles permitiram ser guiados, usados por Deus. Eles fizeram o que naturalmente era loucura. Mas eles fizeram fundamentados na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus. E eles foram surpreendidos, surpreenderam, fizeram coisas grandes. Os dois fizeram, assim, coisas muito grandes. Foi um grande feito o que Deus levou Eude a fazer. Levante-se. 80 anos de paz. Você está vendo? Eu vejo gente que poderia estar vivendo resultados fora do comum. Mas fica aí, olha para lá, para cá, o que tem, a dificuldade, e é isso, agora não é hora e Deus está lá. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai. Haja fé. E eu vou honrar você. Apenas me ouça, me obedeça, creia. E eu vou derramar favor. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida e através de você.
levanta com fé. Porque a palavra está aqui, ó, direcionando cada um a ousar corajosamente. Vamos? Se levante com uma fé corajosa e olhe somente para Deus, dê ouvidos a Deus, dê ouvidos à palavra de Deus. Creia, simples assim, creia. Creia na palavra e vai. E Deus vai honrar. Você pode ter desafios, dificuldades, o problema pode ser grande, mas Deus será com você e você sairá vitorioso. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço, Senhor, que essa palavra tenha iluminado mentes e corações, que tenha discernido, que tenha dado a visão certa, que é a visão da fé. O justo viverá pela fé. Ponto. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo. E oro para que cada um entenda que se nós dermos ouvidos à sua voz e obedecermos, se nós dermos os passos de fé em cima da sua palavra, nós vamos atrair favor. O Senhor disse para Isaac, fica, planta e eu vou te abençoar. E o Senhor abençoou. Simples assim. Abençoa, Senhor, os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas com propósito. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha levantado o teu povo em todo lugar e que eu deixe um povo animado, corajoso, que já se levantou para avançar para um nível mais alto corajosamente e ver a sua glória. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje a reunião do Melhor da Terra, Elia 15, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. E vai ser maravilhoso. Amanhã teremos uma única reunião às 9, mas quarta-feira, casa firme normalmente. Vamos de glória em glória. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.